Agora você está ao vivo. Não apareceu aqui. Está ao vivo. Aqui tá parecendo que tá informando seu seguidor. Aqui. Entrou alguém, Nicolas. Entrou alguém. Entrou. Aí apareceu. A Gabi entrou. Quando a Gabi mandar o convite, você aceita. Tá. Apareceu. Apareceu? Aceitei. Tá aguardando. Ô, Gabi? Oi? Oi. 6 horas, hein? Preparar para o início da live. Baixa o Instagram, hein? E eu fico usando no seu celular. Que não tá aparecendo. Achou? Boa tarde, gente. Então a gente vai dar início à live que vai debater o filme O Poço. A gente está aqui pelo Cineclube Ismael Silva de Jesus. Eu estou pelo Instagram do Cineclube, né? E a Gabi pelo Instagram pessoal. Ela aqui também é integrante do Cineclube. Eu sou integrante do Cineclube e integrante do Grêmio, do Campus Goiânia Oeste, do IFG. Então a gente tem ali um projeto pelo Cineclube de, durante essa quarentena, substituir os debates presenciais por debates virtuais, né? Por uma questão de entretenimento e para manter nossa produção de conteúdo. E é mais isso, né? Gabi, tem alguma coisa a falar nesse primeiro momento? Só me apresentar, né? Eu sou a Gabriele, faço parte do Cineclube do DCE do IFG Isso, do e eu faço DCE controle também. ambiental no IFG. Eu faço edificações, sou da turma 4, né, no quarto ano de edificações. E é isso, vamos começar a falar do filme? Gente, o filme. Esse filme me lembrou muito, quando eu comecei a assistir, ele me lembrou muito The Wall, por causa que ambos os filmes têm uma pegada muito grande de criticar não só a sociedade, mas também como você se porta dentro da sociedade. Ele é um filme que mostra tudo que tem de errado, mas também mostra como a gente erra, sempre. O filme também ganhou 2 prêmios de melhores efeitos visuais. Sim, com certeza. E interessante é que é um filme, né, com um orçamento não muito grande, porque não há muitos efeitos especiais, não há uma troca de cenário muito grande, não há muitos recursos envolvidos aí nesse cenário, né? Acaba sendo um filme que não tem um orçamento assim tão grande, mas que veio aí a fazer um sucesso tremendo, né? Ele foi muito comentado durante muito tempo, esteve aí nas paradas da Netflix e, assim, repercutiu bastante na mídia, as pessoas gostaram do filme e procuraram ali se informar um pouco da crítica que o filme traz, do que o filme busca. O filme também é muito rico em analogias com vários outros livros, como Divina Comédia, como o Dom Quixote, que é o livro que o Goreng leva para dentro da cela. E ele faz várias alusões, né, a esses livros, a várias obras. E acho que o mais interessante, assim, o ponto que mais pega no filme
é o fato dele ser bastante subjetivo. Você pode interpretá-lo como você bem entender, assim, como vale suas crenças, e etc. Ele pode ser interpretado de várias formas, além de possibilitar várias críticas, né, sociais e possibilitar vários enredos. O filme, eu tava vendo sobre a entrevista tanto do diretor quanto dos escritores, eles estavam falando que o filme foi feito justamente para isso, para pessoa pensar durante todo o filme, não ter uma resposta. Ele sempre falou que o filme não traz nenhuma resposta, ele traz muitas perguntas e que é algo totalmente subjetivo. Tanto que foram gravados 3 finais, só que eles cortaram todos da edição para cada um como é que chama? Para cada um ter a própria interpretação, para cada um ver o que ele tirou do filme, o que ele acredita, se para ele aconteceu ou não. Tanto E ele que conseguiu, até né? a menina é algo subjetivo, se ela existe ou não. Que o filme dá vários sinais de que ela existe, também dá vários sinais de que ela não existe. Sim, sim, exatamente. Tem várias interpretações, né? Ele vai dialogar assim bastante com as obras, assim, dialogar. Ele parece assim bastante com as obras do Machado de Assis, que também cabem muitas interpretações. O final costuma ser bastante subjetivo. Você dá o final para a história, né? Isso é muito interessante nesse filme. Ele também parece muito com, não sei se vocês já viram, mas o Expresso do Amanhã, que é do diretor de O Parasita, né, que ganhou o Oscar recentemente e tal. E é muito parecido, que eles estão num vagão, que no primeiro vagão estão as pessoas que possuem, as pessoas mais ricas, né? E no último vagão, né, a partir de que os vagões vão se sucedendo, as classes sociais, né, também vão abaixando, e no último vagão estão as mais pobres. E sai um banquete, né, desse primeiro vagão e vai percorrendo todo o trem, né, até que chega no último, quase com nada. Dialoga bastante, é bem parecido assim, com o Poço. Não sei se você já viu esse filme. Esse eu nunca vi, É o muito Expresso da Manhã. interessante. Então, acho que É. a gente esqueceu de falar Uma, aqui, né, o uma Poço. frase que o. Pode falar. Só falando sobre essa questão do final subjetivo, que eu lembrei de uma frase de um texto, de uma frase que o diretor falou na entrevista, quando perguntaram para ele se a mensagem dava certo ou não, ele falou que isso era algo que a gente tinha que perguntar para a nossa sociedade, que Uhum. não tinha uma resposta certa, que se você acreditava que a sociedade veria essa mensagem e deixaria de ser a espécie mais miserável que já pisou na Terra. O diretor, ele realmente consegue causar algo assim muito impactante na gente, né? Com esse filme, né? É um filme que tem cenas muito fortes, cenas de canibalismo, e dá uma ideia assim, ele é muito impactante mesmo, né? Acho que a lição que ele tenta passar, né, é que se todos fossem solidários, o mundo seria diferente. Eu acho que a principal lição que o filme passa, diante de todas as interpretações, elas têm isso em comum, né? A solidariedade. Ele fala de uma solidariedade Sim, espontânea, né, que deveria surgir no Poço. isso é mostrado o tempo inteiro e o próprio Goreng, ele é dado como Messias, como Salvador, como purificado toda vez que ele tenta ajudar as pessoas, toda vez que ele tenta mostrar a solidariedade. Sim, Ele tem várias partes do filme que tratam ele como se ele fosse um Jesus, eles chamam ele de Messias. Tem uma parte do filme que tem uma passagem bíblica que fala sobre quem come minha carne permanece em mim, eu permaneço nele, que a verdade, em verdade vos digo que a verdadeira comida é a minha carne, a verdadeira bebida é o meu sangue, quando ele tem que comer a imogiri. sim, sim. Então vamos começar assim do começo agora, né? A falar dos livros, em que ele pode ser inspirado, né? A gente não tem certeza disso, mas nos remete a essas obras, né? Que é a Bíblia, o Dom Quixote e a Divina Comédia, né? Quanto à Bíblia, tem uma clara relação, inclusive do Poço, né? Que ele vem ali de uma Divina Comédia com vários andares de inferno, né? 33 andares de inferno.
e vai se relacionar com a Bíblia, né? Por quê? Porque tem um andar zero, que é onde é fabricada a comida, e que tem toda uma harmonia ali, uma perfeição, tem um som de violino de fundo, e vai até o 333. Se você pensar que tem 2 pessoas por cela, qual que é o número de pessoas que a gente chega, né? É um 666. É uma clara alusão ao inferno, a uma situação que seria ali infernal, né? E tem toda uma relação também, que na Bíblia tem vários episódios de que vem a comida do céu, né? E o céu é o andar superior. Também tem uma relação do livre-arbítrio, arcar com as consequências de suas próprias ações, né? Aquelas pessoas que entraram ali passaram por um questionário e onde lhes foi perguntado, né, qual a comida preferida, tal. Se essas pessoas comessem apenas a comida preferida delas, que elas colocaram no questionário, teria comida para todo mundo. Então, a questão do livre-arbítrio aí é você arcar com suas próprias decisões, suas próprias ações. Eu achei bem interessante, né? É outra parte do filme que lembra esse livre-arbítrio. Com certeza é o fato do Goreng entrar por vontade própria no poço, né? E ele arcar com as suas próprias ações, né? A Imogiri também entra por livre e espontânea vontade. Também. Eles tentam colocar, eles mostram que o poço para o povo de fora não é algo tão ruim também. A pessoa se sente, acha que aquilo pode ser como um retiro espiritual para elas de poder entrar e poder sair melhoradas de lá. Porque sim. isso também me remeteu muito à questão política do tipo, o poço pode muito bem representar o que a gente vive hoje, o sistema que a gente vive hoje, o que acima tá. O acima tem mais do que o que está de baixo, e ele humilha quem está embaixo, ele como é no filme. E as pessoas ainda acham que esse sistema é bom, que esse sistema pode trazer coisas boas para ela, como o Goreng entrou para parar de fumar e para ler Don Quixote, como se fosse algo bom para ele, como se ele fosse melhorar a vida dele dentro dessa situação. Só que aí entra a questão de que a falta da solidariedade das pessoas nesse sistema prejudica todo mundo lá dentro. Não só quem está, porque você vai mudando todo mês, então no mês seguinte você pode estar no nível mais abaixo, e você que humilhou a pessoa de baixo, como o Trimagazzi fazia, que ele mijava nas pessoas, ele jogou um vinho para quebrar em cima da comida das outras pessoas, depois ele estava embaixo. E teve que, segundo ele, por conta das consequências, teve que atacar o próprio amigo. Sim. Essa questão de parar de fumar, essa questão do Trimagazzi urinar na comida e cuspir na comida que vai para o piso inferior, é uma questão que, assim, acho que vem muito da inspiração do Dom Quixote. Se você for relacionar o Dom Quixote com o filme, né, você vai perceber várias semelhanças, né? No caso, o Goreng, ele seria o próprio Dom Quixote. Uma parte que provaria essa teoria seria que de quando o Goreng ele se alimenta da carne do Trimagazzi, o que acontece, né? Ele se torna o próprio Trimagazzi. E depois, no filme, mais pro final, ele se alimenta das páginas do livro do Dom Quixote. Ou seja, ele se torna o próprio Dom Quixote. Aí tem a relação também dos dois entrarem para uma aventura por conta de um vício. O Dom Quixote, ele era apaixonado por livros, viciado em livros, e ele era muito criticado por isso, né? E ele deixou de viver ali as aventuras imaginárias contidas nos livros para viver uma aventura real. Agora, no filme, O Poço, o que acontece é que o Goreng, né, o personagem principal, ele também entra no poço, que seria a aventura dele, para largar um vício, né? Ele também vai se aventurar para largar esse vício. Além disso, ele é um personagem muito idealista. Ele entra muito idealista, né? É uma pessoa que acredita na solidariedade, nos bons costumes, na bondade. E fica se perguntando, né? Fica incrédulo, por que o Trimagazzi urina na comida? Por que ele cospe? Hoje ele está em cima, amanhã ele pode estar embaixo e tal. E acaba que ele vai se corrompendo durante o filme, que perde esse idealismo.
né? Aí, no caso, o Trimagazi, que é o primeiro companheiro de cela dele, acaba tendo uma relação muito forte com o Sancho Panza, que é o personagem ali, o companheiro Robin do Don Quixote. E ele é um personagem muito mais realista, muito mais prático. Ele realmente põe o Goreng no chão, põe os pés do Goreng no chão, né? O Goreng tá lá perguntando, né? Por que você tá urinando na comida? E tá falando, porque eu tô em cima. Por que eles não falam com a gente, os de cima? Porque eles estão em cima, óbvio. Tudo é muito óbvio para ele, tudo é muito claro. Ele é muito realista, né? E tem essa relação muito íntima com o Sancho Panza. Aí os outros Eu, personagens também vão ter muitas semelhanças com outros personagens do livro. Mais para frente, né, a gente pode voltar a essa relação com o Don Quixote. sim, mas isso é bem presente durante todo o filme. O Don Quixote é um livro muito importante da cultura espanhola. O filme é espanhol. A própria fisionomia do Goreng remete ao Don Quixote. O fato dele tentar ajudar todo mundo lá. O filme ele traz várias metáforas e várias comparações com muitas coisas, com a nossa sociedade, com as pessoas que remetem aqui, com a Bíblia, com Don Quixote. Ele é um filme repleto de menções, repleto de metáforas e que tem muitas interpretações que você pode ter. E o Trimagazi, eu acredito que ele seja uma representação também do que tem na nossa sociedade atual. Porque ele é a pessoa mais cruel que aparece lá, fora Miharu. Porque, assim, ele não tem motivo para ser cruel, ele não tá fazendo aquilo com um propósito, ele só acha que é superior às outras pessoas, tanto na fala dele que ele não foi para lá de livre e espontânea vontade, ele foi para lá porque ele foi preso por matar uma pessoa, e ele simplesmente fala que um maldito imigrante que não era para estar lá morreu e a culpa foi dele, ele foi dado como culpado. Ele sempre joga a culpa nos outros. E também o fato dos imigrantes, que é muito presente no filme, que ele chama o imigrante de maldito, a Miharu e o a Miharu e a filha dela, os imigrantes, e elas não falam durante o filme, elas só tem uma vez que a Miharu fala, que é quando ela fala que tá ficando frio, por causa que o cachorro roubou a comida. E isso é muito presente na nossa sociedade também, porque os imigrantes são sempre invisibilizados, não são dados, não têm voz, não são considerados cidadãos em muitos lugares, principalmente na Europa, que é onde esse filme foi gravado, foi escrito. Lá foi nos Estados Unidos também, que o imigrante não é dado como cidadão, ele não é dado como uma pessoa da sociedade, ele recebe trabalhos que ninguém mais quer fazer e ele é totalmente invisibilizado sem voz. Sim, essa questão de invisibilidade fica muito presente quando a Miharu desce ali por todos os níveis e ninguém dá a mínima para ela, né? A não ser quando vai estuprá-la, né? É uma questão realmente muito triste, também há uma relação muito grande entre os estupros ocorridos e os imigrantes, né? A maioria das vezes os números de estupros que ocorrem contra os imigrantes são muito maiores do que os ocorridos contra os cidadãos natos. É uma questão assim. Ele tem várias críticas sociais. O filme é muito bem pensado, muito bem embolado. É, E voltando a comentar sobre a Divina Comédia, né? O filme ele também pode ter uma interpretação mais religiosa, onde ele mostraria ali os 7 pecados capitais. Aí no caso, a Miharu, quando ela desce, né, por todos os andares e é estuprada em alguns andares e tal, seria o pecado da luxúria, né, que é o desejo carnal. Inclusive pode ser representado também quando o personagem principal, o Goreng, ele tem sonhos eróticos com a Miharu, né? Também a representação da gula pode ser representado por aquele menino que tem síndrome de Down, que ao ser alimentado fala que depois que eles forem embora, ele vai abrir a barriga do seu companheiro de cela e comer a comida que está lá dentro, que eles deram para o seu companheiro de cela. Ou, durante todo o filme, né, quando as pessoas de baixo, as pessoas de cima têm gula e comem toda a comida, o máximo que podem, se empanturram de comida,
né? Isso representaria a gula. Tem também a avareza, né? Que é o apego excessivo aos materiais, ao dinheiro, pode ser representado lá para o final do filme, quando eles passam por aquele andar, que tem aquele senhor apegado no dinheiro, abraçado no dinheiro, num andar tão baixo que aquele dinheiro de nada vale. Ele não pode comprar nada, não pode sair daquela situação. Pode ser também representado com o apego que os personagens das telas sentem com os materiais que eles escolheram levar até lá, né? Como o apego do Trimagaz com a faca dele, que tudo corta, que quanto mais corta, mais afia. Também tem a ira, né? Que pode ser exemplificada quando o Goreng é libertado pela Miharu e ele parte para cima do Trimagaz, que havia o prendendo e tal, e o esfaqueia, diversos golpes de faca nele. Isso representa muito bem a ira. A inveja, né, claramente é representada por todos dos níveis superiores, invejando as pessoas que estão nos níveis mais elevados. Eu acho que ela fica muito bem representada durante todo o filme. A preguiça, ela tem uma maior representação quando eles vão descendo o poço, tem uma mulher agarrada no travesseiro, né? Sequer vai até a plataforma para se alimentar, né? Tem que chamá-la e tal. Tem o orgulho e a vaidade, né? Que é diretamente relacionado com a arrogância. E é visto várias vezes quando eles tentam se comunicar com o andar superior, né? Que as pessoas são arrogantes, falam, o que você quer? Você está embaixo, você está no nível de baixo. Ou quando o Bahará tenta subir, né, para o nível superior, eles acabam não deixando, né? Daí tem uma relação muito grande com a Divina Comédia, principalmente a questão dos andares, dos vários níveis, também representado na Divina Comédia, que acho difícil vocês não conhecerem, né? Mas é um livro de uma mitologia, não. É um poema épico do século XV e foi feito por Dante Alighieri, né? É um clássico, assim. Tem várias outras alusões a várias outras obras também. A Gabi pode comentar um pouco sobre isso agora. A principal obra que eu vejo sendo comentada no filme foi a Bíblia, em todos os momentos. Desde o começo, na primeira cena, ele já começa com referência bíblica, quando ele fala que o Trimagasi desrespeitou o quinto mandamento. E desde então ele é chamado de Messias, ele é chamado de purificado, o Salvador. A Imogiri também, ela é uma grande representação disso, que ela chega no primeiro nível que ela chega já é o 33, que é a idade que Jesus morreu. E ela sempre tenta fazer o bem, ela sempre tenta ajudar todo mundo. Ela chama o próprio Goreng de o Salvador, de Messias. E ela é a representação do bem ali dentro. Ela foi para ajudar todo mundo. Ela sabia que não era um lugar muito bom, sendo que ela tinha uma noção, ela sabia que eram 200 níveis, ela sabia que não chegavam a comida para todos os lugares, porque ela fazia parte da administração, mesmo que a administração não soubesse tudo, ela sabia o que se passava ali dentro, foi para ajudar. Ela tenta sempre ajudar todo mundo, ela fala com o povo de baixo, ela faz a comida para o povo de baixo e tenta convencê-los durante 15 dias para eles deixarem a comida para quem está abaixo deles, até que o Goreng ameaça eles e foi o único jeito que ele conseguiu para que eles repassassem a mensagem. E também quando ela sai do nível 33, ela suicida enforcada, justamente para deixar o corpo dela pro Goreng, que se ela poderia se jogar, ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas ela decide se enforcar para deixar a comida para ele, para que ele tenha como sobreviver o resto do mês lá. E ele tinha criado uma amizade com ela, ele não queria comer a carne dela, tanto que ele começou a comer o livro para não ter que comer a carne dela. Até que aparece ela fazendo uma passagem da Bíblia, que foi
Eu acho que foi a parte do filme que eu mais senti o impacto da questão de que foi uma referência muito grande que ela fala, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós, mesmo não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E é uma grande metáfora também, porque quando o Goreng come a carne do Trimagasi e come a carne da Imogiri, eles permanecem com ele o resto do filme. Ele, assim que eles consomem a carne deles, consomem o sangue deles, consequentemente, eles permanecem grudados nele até o resto do filme. Toda vez que ele tem algum pensamento, toda vez que ele tem alguma reflexão, o Trimagasi e a Imogiri estão lá para conversar com ele, estão lá para mostrar um caminho para ele. E ele é dado. Depois disso, ele também é chamado de Messias, quando ele desce para tentar ajudar todo mundo. Ele é chamado de Salvador. Ele tenta. Ele se sacrifica para ajudar todo mundo, que no final ele vai para a luz e tá tudo. Provavelmente ele morreu. Então ele tenta. Ele se sacrifica e dá o seu corpo no último mês dele, que ele já ia se embora. E ele ainda se sacrifica para tentar ajudar todo mundo e mandar uma mensagem para o povo de cima para mudar aquela situação. E isso é uma. Também ele tenta. Ele quase morre tentando salvar a Miharu quando o povo está atacando ela. O Baharat morre por causa de tentar salvá-los. Ele sacrifica a mensagem por causa da menina. E depois usa a menina como a mensagem, que foi algo que também veio de uma alucinação dele com a Imogiri e com o Trimagasi. Vamos chegar nessa parte do final ainda, várias teorias, né? Não se sabe se foi uma alucinação. Eu prefiro outra enredo. Não, mas só que não, isso não é o final, só que passa no filme que ele deu a comida pra menina. Mas se a menina for uma Só que também passa no começo do filme a panacota. Olha, os finais que foram confirmados, dos 3 que foram confirmados, eles confirmaram que existe um final em que a menina chega com uma mensagem e existe um final em que o corpo do Goreng morto chega com a panacota. Sim. O terceiro final eu não vi ninguém falando sobre qual que era, só que tem esses 2 finais que foram escritos, só que eles descartaram ambos para dar a interpretação. O final é você que escolhe o final, de acordo com o que você viu, de acordo com a sua vivência, de acordo com quem você é na sociedade, você escolhe o seu final. Você pode achar que o final não deu certo, que ele alucinou, que a panacota foi jogada fora e não subiu nada na mesa e ninguém ficou sabendo. Ou você pode achar que a menina chegou lá, ou que ele chegou com a panacota, ou que chegou só o corpo dele, ou qualquer outra coisa. Então vamos para o final. Momento tão esperado, né? Muita gente aí quer buscar outras teorias para o final e tal. Realmente existem 2 possibilidades, né? Ou a menina existe, ou a menina não existe, é apenas uma alucinação, tanto do Bahará quanto do Goreng, né? E, assim, não tem como dizer qual que é verdade, pois não mostra no filme, não há uma verdade. A verdade é você quem dá, né? Mas caso ela não exista, o que a menina significa para o Goreng e para o Bahará? Ela pode significar a redenção, né? Ambos ali estavam em busca de uma redenção. O Goreng estava em busca de uma redenção do vício, né, por cigarros, e o Bahará estava em busca de uma redenção divina, né? Tinha todo um discurso religioso. Ela pode significar também, em uma outra analogia, outra perspectiva, a natureza humana em seu estado natural. Ela, ao você vê-la, né, como ela se comporta e tal, ela não fala, ela não se movimenta muito bem, ela tem medo deles, ela estava debaixo da cama quando eles chegaram, né? Isso são ações claras de uma pessoa que não é socializada. Ela não tem características daquela sociedade em que ela está inserida, do poço, né? Ela não tem nenhuma característica da sociedade, ou seja, ela seria o ser humano não socializado. E
seria a natureza humana, né? Ela faz uma referência a John Locke, né? Fazendo uma referência a John Locke, ela seria a tábula rasa. Seria aquele ser humano que nasceu e a sociedade ainda não escreveu nele. Ele ainda não foi moldado pela sociedade, né? Tem a teoria de que a criança também, por ela ninguém saber que ela tá lá, se é caso ela existir, ninguém sabia que ela estava lá, a administração não sabia que ela estava lá e ela não falava nem nada. Eu também tenho a teoria de que ela representaria como as crianças são tratadas na nossa sociedade também, num sistema colapsado. Que existem crianças, sem sombra de dúvidas, existem crianças que estão passando fome, existem crianças que estão morrendo, existem crianças inseridas em uma sociedade que nem é do poço, que tem pessoas acima delas, que tem pessoas atacando elas, que ela não tem como comer, não tem uma vida que deveria ser a vida de uma criança e que não deveria estar inserida nesse papel. Só que ela é invisibilizada, ninguém fala sobre ela, ela não é tratada como se ela não existisse, como se ela não estivesse lá. Que ninguém tem, como se ninguém tivesse consciência de que ela está lá. Sim. Há ainda outra teoria, né, que seria que essa criança, na verdade, simbolizasse a esperança. Ela está ali no fundo do poço. Ela está no nível 333 e ela ainda está viva. Ou seja, no fundo do poço existe a esperança. E a esperança nunca morre. É uma outra teoria, né? Uma teoria mais voltada aí para quem é idealista e tal, para quem se assemelha, se identifica com o personagem, com o Goreng. Eu prefiro acreditar na questão do sistema que foi corrompido e tal. Caso ela... por que o Goreng não subiu junto com ela? Né? Porque ela seria essa pureza de que a gente está falando. Né? Se ele subisse junto com ela, ele corromperia a mensagem. Porque a mensagem não precisa de interpretação. Né? Ela está lá e caso ela seja um erro do sistema, eles perceberiam que a administração é falha e provavelmente dissolveriam o poço. Caso ela não exista e chegue a Panacosta lá, eles iam ter o objetivo principal alcançado, que seria a solidariedade espontânea. Né? A plataforma chegaria até o último nível do poço e voltaria ainda com comida, com uma Panacosta perfeitamente preparada. Então, em todas essas perspectivas, há uma solução. Né? Há como dispensar. O filme dá várias pistas para você pensar o que você quiser, para você usar dessas pistas, para você usar de todos esses fatos que vão ocorrendo, essas citações, e você seguir aquilo que você prefere acreditar, né? Sim. Mas levando o filme também pro lado político, que a gente já falou das obras e tudo mais, levando para um lado político do filme, ele também faz uma clara crítica a todo o sistema que a gente está vivendo, a todo o sistema corrompido que a gente vive, e do fato de que, independente da classe que a gente está, porque existem vários tipos de classe, a gente resume a classe como sendo a classe alta, a classe média e a classe baixa, só que não é assim. Tudo influencia, desde seu gênero, sua cor, sua orientação sexual, tudo isso influencia seu papel na sociedade. E esse mostra no poço vários níveis e que mesmo assim as pessoas continuam sendo cruéis e pisando nas que estão de baixo. E se você trocar de nível, se você subir para o nível, você vai pisar nas que estão de baixo, porque você foi pisado. Isso também tem uma passagem uma frase do Paulo Freire que fala que quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser opressor, que mostra muito bem isso no poço. Como tem a fala do senhor quando eles estão descendo, que ele diz que quer dar comida para todos, que a comida tem que chegar no nível mais baixo porque tem pessoas morrendo de fome lá embaixo. Ele diz que quando ele estava lá embaixo não chegou comida, então por que ele levaria comida para quem está embaixo? Se não ajudaram ele não vai ajudar. E é uma questão que a gente tem muito aqui dentro. A gente tem muito na nossa sociedade isso, assim, de as pessoas, tanto até o pobre que fica rico, continua pisar no pobre. E tem a questão das classes sociais, de que não é só uma metáfora do poço, realmente as pessoas morrem porque não tem comida, enquanto a gente tem comida sendo jogada fora. Agora na quarentena,
durante a pandemia, não está tendo tanta procura para comida. E eles estão queimando e jogando fora toneladas de verdura, de fruta. E a gente pode ver que se eles não estivessem jogando fora, se não fosse tão importante a questão do dinheiro, do capital, a gente poderia alimentar todo mundo. Tem comida suficiente para a gente dar para todas as pessoas do mundo, só que mesmo assim as pessoas continuam sendo egoístas, continuam querendo só para elas e deixando as pessoas literalmente morrerem de fome. O poço essa é uma ele pode crítica ser muito a comida pode ser tanto uma metáfora para tudo na nossa sociedade, quanto de maneira totalmente literal dessa questão. Só que também tem que mostra que quando ele tenta implantar um tipo de comunismo ou socialismo, sem a colaboração de todos, ele teve que matar algumas pessoas que não queriam ajudar. Então o filme também mostra que assim, não tem uma resposta, não tem um sistema que vai te ajudar enquanto as pessoas forem corrompidas. Enquanto as pessoas não quiserem ajudar as outras, enquanto as pessoas não se importarem que outras estão morrendo, você vai ter que ou matar as pessoas que não se importam ou continuar com essas pessoas morrendo. Eles não têm uma consciência de classe, né? Seria escrito por Marx desta maneira. Eles não se identificam como uma unidade. Eles não veem que se todos colaborarem, funciona o sistema. Né? Tem comida ali para todo mundo, isso é deixado bem claro. E o filme ele gira em torno da comida. As pessoas elas esperam a hora de comer. As pessoas, depois que comem, apagam as luzes, elas vão dormir e esperam outro dia. Se elas guardarem comida, a temperatura se eleva ou abaixa muito. É uma questão assim. Não sei se tem pergunta aqui. Então, vamos dar uma olhada aí, né, nesses dados, né? No mundo existe comida para todos. Existe comida para todos. 1/3 de toda a comida produzida no mundo é jogada fora. Vai para o lixo. Isso são dados da ONU, né? E também foi colocado na Veja, saiu na Veja em 2017. Toda essa comida, 1/3 dessa comida produzida no mundo, ela é desperdiçada e é perdida durante o transporte e durante a produção. Isso equivale a 1,3 bilhões de toneladas por ano. Também reflete um consumo desenfreado, né? um consumismo que está cada vez mais evidente na sociedade, principalmente naquelas que possuem um sistema econômico e político altamente avançado, né? O capitalismo altamente avançado. O consumismo ele é a alma desse sistema. Né? Na sociedade americana, por exemplo, eles comem 3 vezes mais carne do que a média mundial. Lá é necessário 10 galinhas por habitante para alimentar essa sociedade. E se o mundo consumisse igual os americanos consomem, seriam necessárias 4,5 planetas Terra. Isso é muita coisa e a gente não tem como suportar todo esse consumismo, essa ganância representada no filme. Né? Se os lá de cima, que seriam aqui nessa analogia, as pessoas que consomem mais do que o necessário, consumissem somente o necessário, teria comida para todos. Não teria esse desperdício de 1/3 de tudo que é produzido no mundo.
não teria essa desigualdade tão grande entre esses países, entre essas pessoas, né? No caso do filme, entre as pessoas dos diferentes níveis, né? Chegaria comida lá embaixo. Um outro dado também. Pode falar, Gabi. Depois eu falo. Não, você termina, pode terminar. Eu só ia fazer a analogia também de que a gente não tem um problema só com a comida. O consumismo nos Estados Unidos é algo exacerbado que pode destruir o planeta em todos os quesitos, não só com a comida. Assim, como eu faço controle ambiental, a gente tem que estudar muito esse tema por causa do. A gente também trabalha com resíduo, essas coisas, meio ambiente. E, assim, tem uma campanha enorme de consumismo lá dentro, porque eles acreditam que o dinheiro é a felicidade. E também tem uma passagem no filme que fala que um grande homem vicioso será um grande exemplo de vício. E um homem enquanto uma pessoa muito rica será um mendigo avarento, porque o dinheiro não traz a felicidade. O que traz a felicidade é você gastar com algo útil. E as pessoas não fazem isso. Os Estados Unidos, ele tem uma campanha de consumismo, porque assim, lá a vida é basicamente, você vai para sua escola, você vai trabalhar, chega em casa e assiste televisão, e a televisão é em todo momento falando que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, a sua felicidade depende dos bens que você tem, depende do seu dinheiro. E as pessoas consomem muito. Lá tem um problema enorme com o lixo, porque tudo é descartável, tudo é para você usar uma vez e jogar fora. E também tem uma grande questão do dinheiro nisso, de que eles acreditam que você tem que ter um grande acúmulo de capital, você tem que ter muito dinheiro para você gastar com coisas fúteis, que isso vai te trazer a felicidade. E isso faz, se você tem um acúmulo muito grande, vai faltar para outra pessoa. Outra pessoa não vai ter o suficiente para sobreviver. E isso também acaba com o meio ambiente, acaba com o planeta, acaba com tudo. Mas pode terminar sua fala. Tem um outro dado também muito interessante, né? Que é uma desigualdade aí entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Que seria o seguinte, né? Os países desenvolvidos, que representam 1/5 da população mundial, consomem 80% de todos os recursos naturais produzidos no planeta Terra. Né? 1/5 da população mundial, 20%, consome 80% dos recursos naturais. Enquanto os outros países dividem esses 20% que sobram. Esses dados são do Tech Hoje, né? Tem também dados sobre a distribuição de riqueza no mundo. E esses sim são assustadores. Né? Tem um dado da BBC, né? De 2016, que 1% da população mundial global detém mesma riqueza dos 99% restantes. É um estudo da Oxfam, que é uma organização não governamental. Também tem a Oxfam Brasil, que faz vários estudos sobre a desigualdade social no Brasil. E esse estudo também fala que 62 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo em riqueza que a metade mais pobre da população global. Que 50% da população, sendo esse 50% a parcela mais pobre, né, da população global. E a pesquisa foi feita com o auxílio de um banco suíço, o Credit Suisse, e afirma ainda que é muito difícil você ter informações sobre todos os bens desses super ricos e que esses números podem estar subestimados, ou seja, eles podem ser mais ricos ainda do que está descrito nesse estudo. É algo que assombra muito, né? 1% da população tem a mesma riqueza que o resto, né? 99%. É isso que a gente vive, basicamente, uma falsa ilusão de que você precisa do acúmulo de capital, de que você precisa ter muito dinheiro e as pessoas vão acumulando a ponto de que outras pessoas não tenham, como o dono da Amazon, que ele tem menos de 60 anos e já tem centenas de bilhares de dólares. E o que ele vai fazer com todo esse dinheiro? Enquanto as pessoas não têm consciência de que para você ter muito, outra pessoa não tem o suficiente,
a gente vai continuar no mesmo sistema do poço. A gente vai continuar com pessoas morrendo, a gente vai continuar com pessoas não tendo básico, não tendo acesso não só à comida, não tendo acesso à educação, não tendo acesso a saneamento básico, não tendo acesso a uma casa, não tendo acesso a nada que seja digno para a vivência de uma pessoa. Você não pode. O poço foca muito na comida porque eles não tem mais o que focar. É uma cela pequena que só tem comida. Só que se a gente for trazer para a sociedade, as pessoas não têm casa, as pessoas dormem embaixo de pontes, dormem na rua, dormem em lugares insalubres. As pessoas não têm comida, as pessoas não têm o que vestir, as pessoas não têm acesso à educação. Como a gente está vivendo agora também a questão de que a gente está numa quarentena, a gente está no meio de uma pandemia e as escolas fecharam. Muitos alunos não têm acesso à educação nesse momento, não têm acesso à internet e ainda assim o calendário do Enem foi mantido, sendo que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet, não tem acesso a como ter uma aula sem estar na escola, a como ter acesso à informação para estudar sem ser dentro de uma escola. E, assim, isso é uma questão de que não preocupa, não preocupa os ricos, não preocupa quem manda na sociedade. Eles não estão ligando para isso e é uma vantagem para eles ainda por cima, porque se o pobre não vai conseguir estudar, fica mais fácil para eles que conseguem estudar, que que têm acesso a um cursinho online, que têm acesso à escola deles, estão dando aulas online, e eles podem estudar, têm acesso a livros, têm acesso a várias coisas, enquanto os outros não têm. A sociedade ela é totalmente desigual em tudo. É totalmente desigual nas casas, é totalmente desigual na comida, é totalmente desigual na educação. E também tem. Hoje em dia, você não tem onde gastar esse dinheiro, e a gente percebe isso de que tem famílias passando fome porque trabalhavam de forma informal e não tem mais como você fazer trabalho informal hoje em dia, alguns, e não tem o que comer, enquanto outras pessoas estão o dia inteiro postando foto na piscina e mostrando o banquete que eles têm na mesa porque tá à toa e vai fazer comida. Sim, é uma realidade, né? 820 milhões de pessoas vivem a realidade da fome no mundo, né? São dados da ONU de 2019 e esse número tem crescido ainda mais. A ONU já fez vários alertas, né, a toda a comunidade global sobre o avanço dessa desigualdade social, desses números, o avanço da fome no mundo, e parece que ninguém se importa com isso porque não nos atinge ou não atinge você. É uma realidade muito cruel, né? A gente pensar que por conta de um egoísmo nosso, uma pessoa pode estar morrendo de fome, né? Essas Ainda pessoas mais são sendo pessoas tão invisibilizadas da ricas. sociedade. Essas pessoas, a gente não. Sempre tentam apagar. Assim, uma coisa que o governo faz. Há 7 anos, eu e os meus pais, a gente distribui marmita para os moradores de rua, toda semana. Aí, sempre que tem algum evento na cidade, a gente não consegue achar eles, porque o prefeito, o governo, coloca a polícia para correr atrás deles e expulsarem eles das áreas da cidade. Expulsa do centro, expulsa de Campinas, expulsa de qualquer lugar onde eles possam ser vistos, porque o governo quer invisibilizar e quer fingir que não existem moradores de rua, que não existem pessoas passando fome, que não existe essa realidade. Que nem eles estão fazendo agora com a questão do Enem também, que nem estão fazendo com o auxílio emergencial, que o presidente está colocando o auxílio emergencial como se fosse algo de frescura do povo, de que não precisa de verdade, que você tem que trabalhar e não tem que depender do salário do governo. E isso é um absurdo, que as pessoas precisam desse dinheiro, é algo que é totalmente necessário, não tem outra via, e o governo tem que arcar com a sociedade, tem que arcar com dentro de uma pandemia, ele tem que ajudar a população. Sim, sim, com certeza. E o mascote está fazendo pergunta. Aqui para mim não chegou a pergunta. Para vocês, qual foi o ponto alto do filme? Também, onde vocês acham que ficou devendo? Eu acho que o ponto alto do filme é ele tem vários pontos de clímax, né? Que nos deixam bastante tensos.
um ponto de clima que seria quando ele acorda amarrado, né? Ele foi amarrado pelo seu parceiro, a gente fica extasiado, né, nesse momento. É um ponto assim que nos prende muito no filme, é um ponto alto, com certeza. O final é claro que é um ponto alto, é o final mais, é um ponto mais discutido do filme, principalmente por abrir assim várias interpretações. Agora, no que o filme ficou devendo, eu acho que o filme ficou devendo um final, viu? Para deixar de atormentar meus dias pensando no final. E é, é muito difícil, né? Um filme que não tem um final. Eu acho que o ponto alto do filme pra mim foi quando foi o suicídio da Imogiri, o discurso dela depois. E onde o filme ficou devendo, acho que o filme ficou devendo mais sobre a Miharu. Acho que ela foi pouco trabalhada, ela tinha muito potencial e ela apareceu muito pouco no filme. Eles só falaram que ela queria ver o filho, aí depois a Imogiri falou que isso era mentira e ela tentando estuprar ela. Não Eles foi. exploraram muito pouco alguns personagens, né? Alguns personagens das telas dos níveis inferiores, dos níveis superiores. Eles foram apenas passagens no filme, né? Eu acho que também é por causa que o filme ele foi escrito para ser uma peça de teatro, ele não foi escrito para ser um filme. Então, certamente deveria ser mais raso por ser um teatro, não dava tempo de mostrar tudo e aprofundar tudo, mas acho que essa foi a parte que eu achei que não foi bem trabalhada. Sim, sim. Teve um trabalho assim muito. Mas eu acho que em contraposição esse trabalho minimalista nos outros personagens, houve também um trabalho muito grande nos personagens que são o foco principal do filme, né? A todo tempo está ali traçando a personalidade deles e o diretor ele consegue fazer uma construção muito boa entre os momentos de flashback, né? Que ele foi lá e está preenchendo o questionário e a mulher que preencheu o questionário dele volta e aparece como companheira de cela dele e tal. O diretor consegue fazer um jogo muito interessante no filme. É, falando também sobre a Miharu, que ela era uma imigrante, voltando nesse assunto, também tem a questão dos Estados Unidos, de como ele está sendo hoje, de que eles simplesmente é, jogaram fora todos os imigrantes que eles tinham e agora os imigrantes que estão morrendo lá, eles estão jogando na vala e nem avisa para a família daqui que eles morreram, só joga na vala e finge que nunca existiu. Tem outra pergunta. Vocês acham que o filme também traz uma reflexão sobre o que podemos ser ou fazer em situações extremas? Eu acho que o filme todo é sobre isso. Eu acho que o filme todo é sobre como a gente se porta dentro da sociedade, tanto em situações normais quanto em situações extremas. É algo pra gente pensar quem a gente é. Se a gente se porta que nem o Trimagazzi que tenta matar o próprio amigo, se a gente se porta que nem a Imogiri que suicida para ajudar o outro, se a gente se porta que nem o Goreng que tenta ajudar e depois surta e mata as pessoas, sendo que ele sempre falou que nunca ia fazer isso. Ele traz uma reflexão muito boa sobre isso, né? Você tem os seus, eu posso dizer, suas perspectivas, seus valores. Você se considera ético, mas até que ponto você tem essa ética, né? Até que ponto valem os seus valores? Porque chega a um ponto de uma necessidade tão extrema que você não tem como seguir seus valores. No caso do Goreng, ou ele se alimentava do corpo da sua companheira de cela, ou ele morria. Tem como ele obedecer esses valores? Sabe? É uma questão de... Sim. Então, faltam 5 minutos para o encerramento da live. Né? A gente vai começar a encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, todos os conhecidos que eu chamei, que eu cutuquei lá no WhatsApp.
todos os familiares, todas as pessoas também envolvidas aí no Cineclube, os professores, os alunos do IFG. Muito obrigado por assistirem, né? Agora, Gabi, quer se despedir? Eu também quero agradecer a todo mundo que veio assistir. Eu acho que é muito importante a gente debater esse tipo de filme. E eu também quero falar para todo mundo que está aqui reassistir o filme, porque quando você reassiste ele, vendo a crítica de outras pessoas, especialmente de outras pessoas, você abre várias portas, porque se você assiste só com o seu, você pode ver só a sua visão. E assim, e para quem gostou do filme, eu também indico que assistam The Wall, que tem a mesma pegada de tentar refletir sua vida e refletir toda a sociedade. E muito obrigada a todos que estiveram aqui. Gente, muito obrigado. Quero lembrar vocês que toda quarta-feira, às 6 horas, terá uma live aqui, nesse mesmo Instagram. Semana que vem estarão presentes, né, em homenagem ao Dia do Trabalho, a Nájila Pratari e o professor Marcelo Lira. Né? Vai ser um debate muito interessante, convido todos vocês, tá, a participarem. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.